Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um programa Mindset 218 programas, 5 anos no ar, mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito querida, recomendada por meu amigo, o querido Dr. Salgado. Um abraço para ele. Robert Robert Huneman, advogado especialista em direito de família, sucessão e em direito tributário, conselheiro de administração e fiscal certificado pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sócio fundador da JBG Advogados. Então, queria colocar para vocês que o programa Mindset é transmitido para mais de 196 países pelo canal 160 da Soul TV ou pelo próprio streaming do Poa Stream, de Porto Alegre para o mundo. Poa Stream é uma emissora de TV que leva até você conteúdos de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. Apoio total, Shopping Total, há mais de 20 anos presente a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. E Ambientalize, quando o ambiente é bom, tudo fica melhor. E os patrocinadores do programa, Método Soluções de Engenharia, engenharia mais do que obra, são soluções. E a Bem Medical, soluções de saúde. Saúde é mais do que tratamento, é prevenção. Então, o Poa Stream é um canal de comunicação do Rio Grande do Sul. Assine nosso canal, ative as notificações clicando no sininho. Direção-geral Fabiano Brasil, fabuloso. Coordenação de jornalismo Tatson e coordenação técnica o Eduardo Azevedo. Poa Stream é uma emissora do grupo F Brasil. Venha patrocinar, aproveite que o negócio está crescendo e está bom de relacionamento. Sempre com cuidado, sabendo que o mais importante para nós é você, tá? Robert, querido, seja bem-vindo, fica à vontade. Muito obrigado. Meu querido advogado sempre é bom ter amigo advogado, né? Mas, Robert, como é que tu... Vou começar assim, né? Falando de mindset, a gente sempre diz, como é que tu estás aqui agora? Como é que tu estás se sentindo? É um espetáculo, acho que o programa está consolidado. Isso. Né? E nós temos aqui uma rede de amigos, né, que vão se indicando, e a cada dia nós temos temas novos, assuntos novos que se perpassam, se entrelaçam. Então acho que isso é muito bacana. Então a coisa flui. Então eu acho que um pouco do sucesso do Mindset 5 anos no ar, junto com o Poa Stream, é muito disso, essa conversa mais tranquila, descontraída, mas uma conversa séria, uma conversa com cuidado, né? Eu adoro essa frase, quem ama, cuida. Robert, como tu pensa, né, que é o tema do programa, o Mindset, como é que é a origem do Robert, esse advogado, tributarista, conselheiro, conselho de família, porque as tretas são grandes, né? São grandes. São grandes. Bom, nasci em Porto Alegre, estudei no Colégio Anchieta, e aí fiz... Aí antes de definir o que eu ia fazer da vida, eu disse, olha, eu acho que eu quero ser piloto. Então, com 16 anos, eu me inscrevi no curso de formação de piloto privado, ali no Aeroclube do Rio Grande do Sul. Né? Zona Sul, Belém Novo. Eu fui a primeira turma, inclusive, a voar no aeroporto, no Aeroclube em Belém Novo. Era a turma 148. E aí, bom, adorei e tal. E aí... Depois disso, meses depois... Com 16 anos? Com 16. E a minha mãe ficava brava, porque ela ia para a Hípica, né? E tinha que me levar adiante até o Aeroclube. Ela disse, pois meu filho pode andar de avião, né? Pode pilotar, mas não pode dirigir carro. Né? Então, era aquela maluquice. E aí, na sequência, eu fui estudar nos Estados Unidos e, na volta, tem que pensar, vestibular, o que vai fazer. E eu disse, olha... Eu acho que piloto é bacana, eu gosto, mas eu acho que eu vou ficar muito engessado, né? Eu me sentiria, enfim, móveis e utensílios de uma companhia e eu não teria um poder, digamos, de gestão da minha vida, né? Eu vou fazer uma parte, não te interrompendo aqui. Tu sabe que o piloto de avião, segundo os estudos, cria conexões diretas de tomadas de decisões
entre a razão e a emoção, porque eu tenho o córtex frontal de atenção. Uhum. O piloto desenvolve conexões diretas, porque tu tem que trabalhar, tomar decisões muito frias, sem emoção, muito rápido. E isso cria uma capacidade de planejamento, de visão, de orientação fora do comum. Inclusive, um dos objetos de estudos do nosso querido Instituto do Cérebro lá são com pilotos. A PUC tem o curso de pilotos, e eles estudam isso, justamente essa tomada de decisão. Que bom, cara. E mais, eu tenho vários amigos que foram pilotos e que mudaram de profissão. Inclusive, eu tenho um que foi piloto, Ney Gomes, tem tua idade, foi do Aeroclube, morou lá e é advogado também. Olha só. Aquilo que tu falou, conexões. E aí depois veio aquela função, né, bom teste vocacional, esse tipo de coisa, enfim. E lá pelas tantas apareceu curso base direito e uma das vertentes do direito seria a área de diplomacia. Eu digo, pô, bacana, vou lá, né? Só que também durante a faculdade eu vi que, bom, é uma vida que é bacana, com viagens. Fizesse PUC ou URGS? Fiz PUC. PUC. Fiz PUC. Mas era uma vida que, de novo, eu não teria o controle, né, sobre o que eu iria fazer, quando eu quisesse fazer, então resolvi me direcionar realmente para o direito. Aí tranquei a faculdade, estudei na Alemanha um período, voltei, terminei a faculdade e aí trabalhei inicialmente na área de exportação e depois trabalhei em um escritório durante alguns anos, né, nas áreas aí empresarial e tributária, até o momento em que eu constituí o meu próprio escritório, né, e que começou com a área tributária e empresarial, e aconteceu um fato interessante. Estava numa reunião com um cliente e bate na porta a secretária, dizendo que tinha um oficial de justiça ali para o cliente, aquele, né, para o diretor. Tá bom, fui ver o que era. Era um mandado, né, para que o cliente saísse de casa, ou seja, era uma separação de corpos, né? Então ele tinha que ir em casa, pegar as coisas dele, sair e tal, ele pediu que eu o acompanhasse. E a partir daí, então, eu comecei a atuar também nessa área de direito de família e sucessões. Por quê? Porque trabalhando, digamos, dentro desse meio, né, nós atuando, digamos, em direito empresarial, direito tributário e direito de família, isso faz com que, ou fez, melhor dizendo, com que a realidade das empresas familiares, digamos, caíssem no nosso colo, né? E aí, bom, durante muitos anos eu participei aí de várias ações de dissolução parcial de sociedade, com brigas de sócios, enfim, de familiares. Por quê? Porque quando o assunto chegava já ao escritório, as relações já estavam absolutamente dilaceradas, não havia mais possibilidade, entende, de se recuperar ou de se preservar alguma coisa como grupo, né? Muito menos as relações. Aí eu vou fazer uma partezinha aqui, Robert, que eu fico encantado tanto com a tua voz, que eu falei que é uma voz de radialista, como a velocidade de raciocínio. Então, o que eu queria conectar aqui contigo? Primeiro, só uma informação, né? Quem fez o projeto pedagógico do Anchieta foi a minha cunhada, Jussara Lumertz, que era a do SOI, lá, Serviço de Orientação Educacional. Exatamente. E tinha o SOR, que era o Serviço de Orientação Religiosa. O SOI foi a minha cunhada. Ela depois se separou do meu irmão, ela foi ser reitora da UBRA e da Uni La Salle em Manaus. Bom, anyway, seguindo, tu entrou e falaste justamente isso das coisas inusitadas da vida, né? Sim. Os eventos vão acontecendo, eu adoro isso no Mindset, tanto é que o meu livro, eu estou procurando escrever aqui, o nome inicial do título se chama Mind Draft, o meu rascunho, porque tu mira um objetivo e daqui a pouco aquilo... E aí a vida te leva para o outro lado, tu está sempre tentando corrigir, rascunhando a nova rota, deixa eu fazer a nova rota. Então, adorei. Vamos dividir as conversas com aquilo que tu falou. Direito, aí tu fica à vontade. Tá. Empresarial, família e tributário. É isso aí. Vamos lá. Tem uma conexão muito forte que tu explicou. Tem uma conexão muito grande. E aí eu digo, bom, trabalhei durante muito tempo com briga, né? Eventualmente ainda trabalho e tal. Mas quando eu cheguei perto dos 40 anos, eu disse, olha, é preciso que haja
uma forma mais inteligente de nós tratarmos do assunto. Então, para isso, eu fui me capacitar, fui estudar governança corporativa, né? Me associei ao IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Durante 7 anos eu fui coordenador geral aqui no Rio Grande do Sul do IBGC. Depois fui eleito pelos associados para 2 mandatos, ou seja, 5 anos como conselheiro de administração do IBGC em São Paulo, e concomitantemente com isso, eu comecei a atuar como conselheiro em empresas de capital aberto. Então, eu fui conselheiro aí da Petrobras, da Eletrobras, da JBS, do Banco do Brasil, enfim, da Vale, enfim, uma série de empresas grandes, mas com qual objetivo? Né? De poder pegar o conhecimento e a experiência que eu tinha ali como conselheiro e também depurar isso para poder oferecer às empresas familiares, né, opções, digamos, de governança que, de alguma maneira, conseguissem abreviar essas discussões, harmonizar, né, e tentar buscar, na verdade, fazer combinações com os sócios, com os familiares, para saber o seguinte, o que vocês querem, né? Todos nós estamos ficando velhos, né? Eu fiz, outubro do ano passado, eu fiz 60. Então, assim como eu estou envelhecendo, vocês estão envelhecendo, as empresas estão envelhecendo, e nós precisamos pensar no dia seguinte, né? O povo brasileiro, né? Nós somos muito lenientes e somos muito despreocupados, de maneira geral, com o que vai nos acontecer. Adorei essa palavra, né? Lenientes. Né? Então, esse assunto sempre fica para o dia seguinte, porque reconheçamos, nem todo mundo gosta de tratar da sua finitude, né? Especialmente quem tem 30, 40, talvez até 50, né? Aos 60 eu já tenho ideia que, bom, eu já estou aqui, eu dividi minha vida em tese em três partes, né? Sim. Ou seja, já vivi pelo menos 2/3 disso, então esse último terço tem que ser ótimo. Não Perfeito. Pode ser bom, tem que ser ótimo. Né? Perfeito. Então, eu tenho dito, então, para as famílias que é preciso tratar desses assuntos, mas tratar disso quando tudo está bem. Quando os relacionamentos estão fortes, estão rígidos, existe afetividade. Por quê? Porque na medida em que se começa a tratar de um assunto de governança, né, e de tratar das combinações que depois são formalizadas em acordos de sócios ou acordos de acionistas, nós temos já um problema instalado na família. Deixa eu dar um exemplo simples. 2 engenheiros se constituem uma empresa de engenharia e tal. Lá pelas tantas, os filhos vão crescendo e, sem combinar nada, sem dizer nada, o negócio cresce. Um sócio coloca o filho dele como estagiário, né? Sem conversar com o outro sócio. E aí, bom, aí o outro sócio diz, vem cá, se ele pôs o filho aqui como estagiário, eu também vou botar o meu. Né? Então, ficam essas coisas não ditas, né? E nós temos que buscar sempre tratar de eliminar as zonas cinzentas, né? E também oportunizar e ensinar, mediar essas famílias a saber conversar, né? Porque as conversas acabam sendo normalmente no tom errado, na hora errada e no local errado. Adorei. Né? Então, nós temos que saber que existe tempo, hora e local para tratar desse assunto, né? E mais... O fórum, né? É um fórum para tratar disso, né? E um fórum no qual nós temos que buscar que as famílias consigam discutir e dizer coisas difíceis, mas de uma maneira suave, numa comunicação que seja clara, seja objetiva, seja assertiva, mas não agressiva. Então, para isso, em algumas situações, ou várias, digamos assim, nós vemos familiares já com certos atritos. Então, primeiro, antes de colocar o grupo em conjunto, é preciso conversar com cada um individualmente para poder dizer assim, olha, nós temos que olhar daqui para frente, né? A gente tem que olhar, como eu digo assim, com um olho de camaleão, né? Ou seja, com um olho a gente olha daqui para frente e com outro olho a gente olha daqui para trás. Né? A tua analogia, na hora que tu explica, é simbólica, é fabulosa. Tá? Parabéns. Vamos lá, vou citar alguns exemplos do que tu está dizendo aqui e fazer uma pergunta para ti, né? A sucessão, aqui eu acho que tu foi preciso na minha opinião, tá? Sucessão, o ser humano não gosta de tratar disso por causa que trata a sua finitude, é quando não tá mais aí, e eu não quero estar mais aí. Né? Então, por que o ser humano... Por que a gente chama de mente
né? Eu tenho uma tese que eu tenho que mentir para mim mesmo, porque a única coisa certa é que eu vou morrer. Se eu vou morrer, então não adianta fazer nada. Eu não faria nada. Então eu tenho que mentir e dizer assim, não, eu não vou morrer, eu vou transformar o mundo. E aí a gente usa isso, a mente engana o cérebro, vamos chamar assim, vamos dividir o cérebro como a parte, o órgão, a mente como a consciência, fica enganando o cérebro, na minha opinião, para que a gente possa sobreviver, que a gente possa construir, que a gente possa fazer numa grande expectativa, numa grande suposição. Bom, mas essa questão da conversa com os filhos e da sucessão, tu falou muito bem, tem o sócio, começa a dar sucesso. Primeira pergunta, quantidade de trabalho, porque o empresário bem-sucedido trabalha muito, tá? Afeta a relação familiar, é uma relação que a gente consegue dizer assim, cara, tem uma relação direta com isso, tem que tomar muito cuidado. Exemplo, quem trabalha em supermercado, dos gerentes, 90 não digo, mas 70% já trocou, se separou. E não tem problema separar, mas é uma característica que o supermercado existe, o varejo de alimentos exige tanta que acaba fazendo. Então a primeira pergunta é essa relação. Segundo, as gerações atuais dos novos jovens mudam ou é sempre a mesma coisa? Quer dizer, o nosso pai reclamava da gente, a gente reclamava do nosso pai, nosso filho vai reclamar da gente. O que mudou? Acho que mudou tudo. Tá, Tá? perfeito. Então Acho que explora mudou, essas acho que duas mudou, coisas. e mudou tudo. As Na relações. tua primeira pergunta em relação às relações, eu acho que é fundamental nós conseguirmos separar o que é tempo de relacionamento, tempo de contato com qualidade do contato. Isso eu acho que é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma, o empreendedor é o sujeito que eu chamo que é o cara que bota o ovo de pé. Ele não sabe, ele não quer saber de governança, ele cria, ele pega dinheiro daqui e dali, bom, ele bota o ovo de pé. Ele faz o negócio crescer e a partir daí, então, é que ele precisa pensar, bom, como é que eu vou perpetuar esse negócio? Mas esse é um segundo momento. Para conseguir construir um negócio, né, horas de trabalho são necessárias e, evidentemente, que a família acaba sendo, muitas vezes, deixada de lado, sacrificada por conta disso, né? E, de outro lado, acho que existe uma falta de preparação, digamos, de uma maneira geral, entre os casais para discutir esse tipo de assunto, para dizer, bom, como é que nós vamos comunicar isso para os nossos filhos? E eu conheço um caso que eu achei bastante interessante, ótimo, aqui do interior do estado, uma empresa familiar com sucesso, e os filhos reclamavam para a mãe, mas o pai está trabalhando e tal. E ela, em vez de dizer, realmente, o teu pai não dá bola para vocês e coisa e tal, o que ela fez? Ela disse, o pai de vocês está trabalhando mais horas do que os outros pais dos amigos de vocês, porque ele quer dar para vocês uma vida melhor. Então ele está fazendo isso, está trabalhando, né? E está fazendo com que nós tenhamos uma melhoria na nossa qualidade de vida. Ou seja, sempre existe uma forma da gente comunicar, né, sem precisar agredir, né? É preciso ter foco. Né? Então, acho que essa é uma situação. Existe, sim, a questão da falta de quantidade de horas de convivência, né? E sem convivência acontece o quê? Né? A falta ou a perda da intimidade entre pais e filhos. Porque uma vez que isso aconteça, isso não se retoma. Não é culpa de ninguém, assim, ó, aconteceu. Então, cicatriz, fica cicatriz, tem que aprender a conviver com ela. Ponto. Qualidade. Vou dar um outro exemplo que eu acho que responde a tua pergunta. Em 2010 morreu um amigo meu, com 49 anos, com câncer de pâncreas. Ele tinha um filho com 10 anos, tá? E foi assim, galopante, 6 meses e tal. Eu já conhecia o casal, havia feito inclusive o divórcio deles. E esse pai sempre teve uma relação, digamos, de grande qualidade com o filho, né? Quando o pai morreu, quer dizer, pouco antes do pai morrer, ele me chamou e disse, Robert, coisa acho que vai complicar e tal. Eu sei que a minha ex-mulher é uma excelente mãe e eu também sei que tu vais estar por perto sempre. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero conversar contigo na quinta-feira da semana que vem. Eu disse, tá bom. Isso era na semana anterior.
Ele me disse, não, ele queria conversar comigo na segunda-feira, subsequente ao feriado. Eu digo, olha, eu vou estar em São Paulo, eu volto na quarta. Ele disse, não, marcamos na quinta. Tem umas coisas que a gente precisa falar. Ou seja, na situação em que ele estava, eu não podia tomar a dianteira e falar com ele, escuta, como é que vão ficar as coisas? Eu tinha que deixar que ele tomasse essa decisão. E tomou. Então deixamos marcado para quinta-feira da semana seguinte, e eu chego em São Paulo, faço lá Teu expediente. era inclusive um congresso do IBGC, e terça de manhã eu recebo um telefonema dizendo que ele tinha acabado de falecer. Ou seja, Não deixe para amanhã o que não, você... exatamente, que é o jargão. outro assunto para a gente tratar do tempo, né? Eu saía com o filho, né? Conhecia, enfim, o menino e tal, e no cemitério eu disse assim, olha, eu disse assim, tu vais... Vou pegar os insights. Tu vais, eu digo assim, a nossa relação não muda em nada, tá? Quando tu precisares de mim, eu vou estar aqui e nós vamos continuar juntos sempre enquanto eu estiver vivo. E assim tem sido. Hoje ele tem 26 anos, né? Que bacana. E foi uma coisa legal. E ele disse o seguinte, olha, eu vejo com os meus colegas, né, que, com pais vivos até hoje, que eles não conseguiram ter a qualidade de relacionamento que eu tive com meu pai. Por quê? Porque essa relação que ele tinha com o pai era tão intensa que fez com que apenas 10 anos de convivência fossem suficientes para ele para desabrochar como adulto, né? Para saber o que é certo, o que é errado, obviamente com a ajuda da mãe, mas enfim, qualidade é a gente querer estar junto, é a gente dar atenção, né? Não é sair com o filho, a gente vê isso com frequência, né, em restaurantes e tal, pai e 2 filhos, por exemplo, cada um com a cara do celular, é óbvio, é cara de pais separados, né, com os filhos, mas cada um com a cara no celular, ou seja, não existe interação. Então, acho que a qualidade, ela se dá pelo desejo, né, e pelo aprendizado que as pessoas precisam ter, né, de querer estar juntos e de... educar não é fácil. Não. Né? Mas assim, tem que querer estar juntos. Então, em relação à qualidade, eu acho que é possível se ter menos horas de contato em função das atividades, né? Por exemplo, tu pegas alguém que trabalha numa plataforma de petróleo, fica 15 dias fora, 30 dias fora, né? Depois compensa. Mas, enfim, existe aquela falta. Então, qualidade sempre é mais importante do que quantidade. Se as duas, seus 2 pontos, né, quantidade e qualidade, se unirem, melhor ainda. Tá? E em relação ao que mudou, eu acho que mudou tudo em relação ao que reclamavam de nós e o que nós reclamávamos também como filhos. Tá? Sim, sim. Eu acho que... As principais. Eu fiz... Bom, é aquela coisa, eu quero sair, né? Eu quero carro quando fizer 18 anos, enfim, aquele tipo de coisa. Eles não querem mais isso. Eu fiz carteira de motorista no dia do aniversário. Exatamente. Né? E agora, no dia seguinte ao meu aniversário, eu fui direto a um postinho daqueles do Detran para providenciar o quê? A minha carteira de estacionamento idoso, logo no dia seguinte. É isso. É isso. Então a gente tem que aproveitar o que tem de melhor dentro de cada fase da vida da gente. Pois não. Então, assim, hoje nós temos o quê? Nós temos uma geração que ela não necessariamente quer ter, ela quer aproveitar, ela quer ter experiências, que é algo diferente da minha geração que nós queríamos ter, sim. Né? E a dificuldade grande tem sido, né? Sem dúvida nenhuma, eu fui criado sem redes sociais, tu também. Né? Hoje em dia, educar um filho certamente está muito mais difícil do que no passado, né? Mas é preciso enfrentar a realidade, né? Não é porque a tarefa é difícil que a gente vai poder se eximir dela. Eu vou me colocar no divã aqui vamos lá. Contigo. Primeiro, acho fundamental isso, tá? A primeira questão que tu fala que é o tempo, né? O tempo de Deus e o tempo dos homens, Kairos e o Cronos na filosofia, né?
Eu sou muito cristão, como eu te falei, participo desse negócio. Então, eu penso esse, o tempo dos homens e o tempo do universo, que é uma outra relatividade. Adoro aquela frase, né? Quanto tempo leva um minuto? Depende de que lado da porta do banheiro tu tá, né? Para quem está do lado de fora, é um desespero, leva muito. Quem está dentro está tranquilo, ali já está no local que ele precisa para utilizar o banheiro. A segunda coisa é a qualidade da informação, né? Tem aquela história do pai que trabalhava em 2 hospitais e não via a filha, tinha que deixar uma mulher, era viúvo, deixava com uma mulher, e a professora chegou e disse assim, o nozinho, né? Disse, mas qual é a relação de vocês? Como é que é o nome da tua filha? Giovana, ela está super bem, mas como é que é a relação? Ele disse, olha, se resume em eu dar um beijo quando eu chego em casa, ela está dormindo, e antes de sair eu dou um nó no lençol dela, para ela saber que eu tive ali. E fim de semana que eu tenho que descansar, porque senão eu não aguento. São uma jornada de 18 horas, e cada vez mais nós estamos com jornadas de muito trabalho, ainda mais virtual, né? Sem E o dúvida. consultor, advogado, se tu não te desligar, tu tem demanda para 24 horas. Não, não, peraí, eu preciso ter minha hora do meu esporte, eu preciso ter minha hora. É E isso. aí o parcionamento das coisas. Então, os tempos. Mas quando eu tiver, eu tenho que ser intenso. Então a menina acorda, olha, meu pai esteve aqui, gosta de mim. Então aquele nozinho, essa amarra que tu É, falou, o olho no olho, né, cara? sem As dúvida. pedagogas me ensinavam assim, Chico, olha nos olhos do teu aluno, porque ali vai falar muito sobre essa coisa. E eu gosto muito de lembrar de uma situação de uma senhora que teve 2 filhos, um filho e uma filha, e em questão de disciplina, enfim, ela fugiu da Europa, judia, foi primeiro para o Uruguai, depois para o Rio Grande do Sul, passou por grandes dificuldades e tal, e deu uma educação, digamos, germânica para os filhos, mas ela conseguiu temperar isso de uma forma que eu achei muito inteligente, né? Ou seja, na minha casa, ou seja, a gente tem que comer o que está no prato e o que é servido, e comer tudo. Os Tá? negrinhos da Ou Biafra, seja, meu pai tem falava que isso. comer, exatamente, tem que comer o que está no prato. E eu acho ótimo que eu tenha sido ensinado assim. Só que ela conseguiu ter dar um passo adiante. Ela diz assim: ó, os meus filhos podem escolher uma coisa que eles não gostam. E essa coisa, quando for cozinhada em casa, eles têm direito a comer uma coisa, mas é uma coisa só e não pode mudar. Ou seja, existem formas de nós temperar, Combinações. combinações de formas de nós temperarmos, né, a educação dos filhos de forma a não ter que fazer aquele negócio, viu, olha só, teu pai está chegando cansado, né? O que isso faz, especialmente em famílias empresárias? Faz com que os filhos, que já têm a perda do contato com o pai, passem a ter um sentimento negativo em relação ao negócio da família. E isso é algo muito importante que precisa ser tratado, né? E aí não é tratado pelo pai ou pela empresária e o seu marido, né? É uma discussão que tem que ser feita. Então, o que nós vemos é que então, esse pessoal, hoje em dia, né, da Mudou geração tudo, Z, né? aí é o tal do nem, né? Nem trabalha nem estuda. Né? Ou seja, eles querem viver, estão saindo mais tarde de casa, estão casando mais tarde, ou estão se juntando mais tarde, enfim. E só que o tempo, né, absoluto nosso é o mesmo. Ou seja, não importa que tenha saído de casa aos 20, 25, 30 e tal, o tempo, né, está correndo e as famílias precisam pensar e discutir essas questões, né, de como é que vai ser o nosso dia seguinte. Tu sabe que aí, conversando contigo, é impossível tu não te referenciar a ti mesmo e Sem fazer dúvida. algumas perguntas, tá? A minha esposa é assistente social, eu sou empresário. Para mim é grana, 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 grana. E eu percebi que na hora do afeto, os filhos escolhem o amor, quem alimentou, quem cuidou. E eu digo, eu não vou perder para isso, né? Só que existe uma. Tu precisa desenvolver uma flexibilidade psicológica muito forte. A gente sabe que quanto mais velho, mais difícil de tu ser flexível, né? O cérebrozinho é mole. Depois de eu ter um processo de aprendizagem há muito tempo, tu tem que flexibilizar. E eu flexibilizei isso. Então, isso vem uma mudança cultural, mas que requer. É aí que eu queria chegar, até para puxar a brasa para o assado do salgado.
requer terapia, cara. Porque sozinho eu não consigo, meus padrões não são... Eu diria que é importante que todos nós nos preocupemos em atingir um estado, digamos assim, de excelência dentro do que for possível para cada um de inteligência emocional. Né? E isso, eu sei porque eu me trato há mais de 30 anos, e aí alguns amigos dizem, pô, mas tu tá tão louco assim, não resolver isso. Eu digo assim, quanto mais a gente faz, mais a gente se conhece, e quanto mais eu me conheço, eu consigo conhecer as pessoas. Então, junto com esse autoconhecimento, junto com a experiência que a gente adquire ao longo da vida, com a idade, né, tanto pessoal quanto profissionalmente, nós temos bastante, como profissionais liberais, a colaborar, né, não só como a forma de abordagem, né, o tempo da abordagem, e ver qual é a solução que nós imaginamos que possa ser a alternativa, ou alguns desenhos, digamos, de caminhos para a parte, digamos, tanto familiar quanto patrimonial, com o menor custo possível. Agora, para isso, as pessoas precisam estar abertas à discussão. Essa abertura mental, né, que a gente diz, por isso que a gente costuma dizer na religião, que a luz, né, me ilumine, me dê a capacidade de aliás, eu desenvolvo muitos estudos na área de comportamento, porque o negócios Harvard, por exemplo, 70%, 80% hoje do conteúdo de Harvard é comportamento. E predição de comportamento, que entra os algoritmos prevendo esse negócio todo com as inteligências artificiais que estão tendo, que são aceleradores, exponenciadores do conhecimento. Então, eu tenho aí é uma característica lá de casa, né? Eu sou o cara que digo para meus filhos no processo que eu digo, pode fazer o que tu quiser, tá? E a mãe não. Não. Só que a gente sabe, eles sabem e a gente nota o jogo, né? Então, os filhos todos estudaram. Eu tenho mestrado, doutorado, 2 doutorados que eu não estou concluindo. O meu filho é um neurocientista, voltou da Dinamarca agora, fazendo. O outro está fazendo atuariais, adoram estudar e estão trabalhando, morando em casa, né? Morando em casa. O afeto, e tem umas coisas que o pessoal mais antigo, como os antigos ensinavam, eu acho que tu falou uma coisa que me emociona aqui e que eu concordo. Eu coleciono frases dos antigos que eles traduzem a vida. Aliás, se tu pensar, a mitologia é a base da filosofia, que é a base da psicologia. Exatamente. Eu gosto muito daquela frase que foi dita pelo ex-reitor da UNB, né, que ele diz o seguinte, olha, nós temos que ver, né, nós temos que mostrar para as pessoas a realidade. Agora, para mostrar a realidade, as pessoas têm que estar abertas para enxergar a vida, né? E o que acontece, né? A visão que se tem é preciso que ela seja ampla, né? Mesmo que nós não concordemos com o que acontece, mas nós precisamos reconhecer que existe, né? Então, o que nós vemos muitas vezes é o quê? Que é o que o ex-reitor dizia, é o recorte da realidade que cada um consegue fazer. O grande amigo meu, Nelson Fossati, foi diretor da CRT, comunicador, esse cara é um fenômeno, ele tem uns 4, 5 pós-doutorados, ele teve uma filha que teve problemas de conhecimento, ele ficou 20 anos estudando, cuidando lá da filha, e então ele, é isso que tu está dizendo. Acha uma coisa que te suporte e te complemente, que nem tu falou a terapia. Cara, eu estou aí a milhão, mas eu venho lá e dou uma regulada. Hoje eu estava falando num atendimento pela manhã, também falando isso pro meu coach, vamos chamar assim, né, uma pessoa que eu estava dando a mentoria, eu dizendo assim, cara, a tua situação merece uma conversa, uma terapia, e eu não sou terapeuta. E eu faço isso para mim, não penso que tu está sentindo, eu não sinto. Sentimento não muda. Raiva, alegria, tristeza. O que gera o sentimento é que muda. Então, a gente precisa compreender isso, né? Eu te diria que é como nós conseguimos perceber a situação que muda. Exatamente. Porque a situação ocorrida, ela está fragmentada, ou seja, ela está
consolidada e é uma fotografia estática do que aconteceu. E cada um né? tem o seu que nós ângulo, temos né? que buscar é mudar o nosso sentimento em relação ao que aconteceu, especialmente em relação ao que é ruim. Né? Deixa eu te provocar, então, aqui. Vamos lá. E esse ambiente brasileiro? O que tu tem a dizer? Tu que é um cara que foi para os Estados Unidos, tá na Alemanha, vive... Existe uma contradição. O mundo dos negócios é contraditório. É contraditório, só que nós somos brasileiros e estamos acostumados a conviver com isso. Perfeito. Né? O que nós temos que olhar é, especialmente, como é que nós vamos ir adiante. O resto... Entende? E eu acho que é muito importante nós olharmos o seguinte, bom, como é que nós vamos conseguir, acho que as pessoas de sucesso são aquelas que melhor conseguem se adaptar às situações que se apresentam. É a lei, vamos dizer, do mais forte em relação à situação que se apresenta, ou seja, qual é o que mais se ajusta à realidade que muda todo dia. Então, isso faz parte. Eu gosto muito da frase, né? Eu tenho que deixar de produzir heróis e trazer gênios para resolver os problemas que são mais complexos. E eu acho que não é uma questão de nós darmos respostas, nós temos que aprender a fazer as perguntas certas. Né? E ensinar, eu acho que os filhos a isso. Então, por exemplo, na minha área profissional, o que eu decidi fazer? Né? Eu decidi justamente focar na questão de direito, na questão de como lidar com os sentimentos e na questão dos tributos, como é que nós vamos regrar essa relação, tratando aqui da melhor combinação segurança/economia de tributos. Então, acho que é isso que é fundamental, né? Existem algumas famílias que já fizeram isso, mas ante esse novo cenário, digamos, de reforma tributárias, aí uma lei complementar, 214, depois a 227, uma que altera a outra em alguns pontos e tal, é preciso que as empresas todas e as famílias falem sobre isso e discutam. Então, muitas vezes, né, a gente, não, porque eu quero fazer holding. Eu digo, calma, não é assim. Tem que ver se holding é para ti. O fato é que existem várias formas, várias ferramentas que nós podemos utilizar numa questão de sucessão, tanto empresarial quanto familiar, né, em termos de patrimônio. Bom, essa família, ela vive ou não vive ainda decorrente dos recursos da empresa, né? Ou seja, ela já consegue se sustentar sem a empresa, é uma situação. Né? Ou seja, haverá a necessidade de formar esses filhos, né? Enfim, os herdeiros, né? Como é que nós vamos tratar desse tipo de assunto? Então, patrimônio, gestão, família. Existe intersecção entre isso. Exatamente, são aquele modelo de três círculos, só que agora, assim, as pessoas diziam, assim, bacana, acho isso legal. Uma vez eu fui a uma empresa grande aqui da Serra Italiana, na época que eu era coordenador do IBGC, fazer propaganda do IBGC, de governança e tal. E o senhor veio lá da fábrica, do fundo e tal, falando, né, de italiano, ele dizia assim, ó, para os filhos, as empresas, para as filhas, os imóveis. E tá acabado. Eu peguei minha pastinha e fui embora, né? Mas, enfim, entende? Quer dizer, só que essa simplificação, se no passado funcionou, certamente hoje não funciona e mais ainda não funcionará no futuro. Eu vou pegar um exemplo na cadeira de doutorado de comunicação da PUC. Eu tinha um colega que era um dos maiores pensadores de publicidade e ele dizia assim, acho muito engraçado, tem um colégio que diz assim, firmeza do pai e ternura da mãe. Como se a mãe não fosse firme e o pai não fosse terno. Mudou, cara. Mudou, nós somos seres humanos, né? E é por isso que é importante que haja sempre uma organização entre o casal para que justamente não aconteça esse tipo de dicotomia, um passa a mão e o outro bate. Por quê? Porque o filho se dá conta e ele vai lá e busca dizer o seguinte, jogar um contra o outro e eu saio numa boa. Eu vou me permitir discordar a primeira vez de ti aqui. No quê? Tá? Provavelmente a gente está falando a mesma coisa de uma forma diferente, tá? Eu não acho que o problema é que o pai seja mais assim, desde que seja combinado, tá? E, de novo, é importante que os filhos, pelo menos eu fiz isso, pago o meu preço por isso, né? Que eles entendam. Eu não concordo com tua mãe, né? E eles assim...
Mas vocês não se falam? Não, mas a gente se fala, mas tem coisas que a gente não concorda. Não tem problema discordar. Porque para existir consenso tem que haver dissenso. O dissenso faz parte do diálogo. É o crescimento, porque ninguém cresce em zona de conforto. É isso. Então, e os pais estão acostumados normalmente a darem a resposta, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é de um querido amigo, advogado falecido, com quem eu muito aprendi, e que o filho foi estudar na Inglaterra. E ele olhou, pai, não sei do que, aqui eu vi um Rolex Submariner e tal, eu queria comprar um para mim e tal, eu queria saber se eu posso comprar. Olha a inteligência emocional dele, o que ele fez? Ele disse, meu filho, eu tenho 50 anos e não comprei o meu ainda. Pensa, avalia, reflete e toma a decisão de comprar ou não. Ou seja, esse é o tipo de educação que me parece que funciona mais, que é o que faz o filho refletir, né? E se dar conta, e a pensar efetivamente. É muito mais difícil tomar digamos, o próprio filho tomar essa decisão do que se ele toma um não do pai, né? Ele vai lá e pode dizer, bom, eu vou comprar, o pai disse não, mas eu vou comprar. É diferente de fazer com que esconder, o filho é diferente do filho ter sido instado a pensar, avaliar, refletir, ver a dificuldade toda que o pai teve, também veio da Alemanha num período difícil para cá e constituiu a sua família, enfim, teve êxito na sua atividade empresarial, enfim, como advogado. Ele fez os filhos pensarem. Né? Então, e aí a gente nós temos que buscar esse caminho, deixando com que as pessoas falem, né? E eminentemente não buscar culpados. Como é que é? Sabe? Nós temos que olhar o seguinte, bom, a situação é essa. Então, com a situação posta, não, mas eu escuto com frequência, não, mas o sujeito não pode fazer isso comigo, ele não podia fazer isso comigo. Não é que ele não pode, ele não deve, mas pode fazer. Então, em disputas, entre casais, e mesmo em divórcios, partilhas e tal, a gente olha, o que resolve? Entende? Hoje em dia nós temos que ser práticos, mas mais pragmáticos, mas buscar também apoiar e acolher as pessoas. Eu acho que sem acolhimento não existe solução nesse âmbito, né? Especialmente quando nós, muitas vezes, trocamos sentimentos por dinheiro ou por bens. Sabe? Então isso tem que ser tudo pesado e tem que ser tratado num enfoque muito mais abrangente, muito mais profundo, né? E acho que essa é a riqueza dessa mistura de famílias, sucessões, empresas e direito tributário. Vou fazer algumas perguntas. Nós estamos aqui já há 43 minutos conversando. Não, tu vai ser convidado para todos os programas aqui do Pô Extremo, tá? Então, nós temos programas dos 50 mais, temos programas da mulher. Tem 60 mais, porque agora já estamos com 60 mais. Isso. Nós temos programas do jornalismo diário. Então, te prepara, tá? O teu conhecimento, a tua maneira que tu explica é para varrer, vamos chamar assim, o Pô Extremo. Mas o doutor, já vou começar a te chamar assim. Doutor, quando a gente está... Vamos falar algumas coisas. Como lidar com o mimimi hoje em dia? Tá? É uma pergunta que eu quero explorar. Segunda questão, tá? Por que quanto mais compliance a gente tem, mais roubo aparece? Eu quero te provocar um pouquinho. Vamos lá. A questão do compliance, eu acho que a questão do mimimi, que é a primeira, eu acho que ela precisa ser contextualizada, né? O mimimi, eu li isso um dia e concordo com o que foi dito, é a dor que o outro sente que eu não sinto. Perfeito. Então, eu acho que mimimi decorrem de valores diferentes dos nossos, que batem na gente, né? E com os quais nós somos obrigados a conviver, né? E com isso, as pessoas acham que isso é bobagem. Agora, se algo causa dor em alguém... Está errado. Está errado. Ou seja, então eu tenho que cuidar para não infligir dor a uma outra pessoa, mesmo que os valores dessa pessoa não sejam os mesmos que os meus. Perfeito. E mais, né?
Quando tu fala isso, vem meu filho me dizendo assim, porque eu fui criado, você tem que tirar da zona de conforto, né? E ele meu pai, isso é uma bobagem. Eu digo, como bobagem? Ele disse, sim, tu tem que me levar para a zona de conforto, que aí em contrapartida eu te mando a minha, não precisa ser assim. Então, acho que tu É, colocou isso, né? as relações hoje elas estão mais amistosas E e com estão mais muita próximas. informação, com muita informação, isso me é bombardeado mais e eu sinto mais. É a mesma coisa que temporal, que é uma discussão. Claro que está chovendo mais, estatisticamente a gente sabe que tem mudanças climáticas, mas sempre houve mudanças climáticas na humanidade. O homem sempre superou essas questões, né? E eu lembro agora na nossa enchente, perguntando se a enchente do ano retrasado tinha sido maior que a de 50. A velhinha olhou e disse assim: não, hoje tem mais gente, ela disse. É, Não foi maior, porque é, mesmo que fosse, tem mais gente vai se ralar. Não é a relação, não é a quantidade d'água, é quantos vão ser é afetados. isso aí. Então a Então, resposta dela, eu fiquei assim, nossa, mulher com 90 anos dando é. uma resposta. E na questão do Do compliance, eu compliance. diria o seguinte: na medida em que nós aperfeiçoamos as políticas e as práticas de compliance, obviamente vai aparecendo mais coisa. Por quê? Porque as pessoas que não agem de acordo com o compliance, elas também se sofisticam. Né? Nós estamos vendo aí hoje uma série de sofisticações de atos não republicanos, mas que foram brilhantemente do lado do infrator, né? Brilhantemente constituídos. Agora, é uma mente brilhante Usado para o mal. usada para um objetivo Tu sabe que o Drayton da inadequado. PUC, Drayton, não sei se tu conhece o professor Drayton, é o pró-reitor de administração, de graduação, de pós-graduação, de pesquisa lá da PUC. Agora não se chama pós-graduação, pesquisa. Né? E o Drayton ele é do Instituto Goethe, ele está sempre em Alemanha, Porto Alegre, e ele dizia assim, eu digo assim, pô, o alemão, né? E ele disse, não, o alemão é um ser brilhante, tanto para o bem quanto para o mal, né? Ele disse assim, então, é o reflexo, é a contradição, é o espelho, mas eu saber me colocar no lugar do outro. E ontem teve uma explicação das pessoas de noite, sobre o roubo, a blindagem, a estratégia que o cara usava, as conexões, a saída que ele tentava buscar. E Mas realmente. nós vemos que, digamos, esse tipo de É que comportamento, ele só vinga porque existem pessoas que são gananciosas que aceitam entregar os seus recursos a alguém que oferece uma remuneração muito mais alta do que a de mercado. Então a gente também tem que pensar e fazer aquela análise mais abrangente e profunda para dizer o seguinte: bom, por que ele está fazendo isso? Como é que ele consegue fazer isso se o resto do mercado não faz? Entende? Eu acho que a gente tem que pensar, uma né? hora Como é que essas e de coisas novo, aquilo que acontecem? falou, tira a culpa, trata da situação. Agora, o que a gente vai fazer? Robert, o Isso, Yuneman, Yuneman. Né? Eu tenho que soletrar até hoje Yuneman, não, o primeiro nome e o Robert, sobrenome. eu acho muito legal que eu chamo Francisco Lumertz e os caras Nunes. Eu digo, então, o Lumertz tem uma conotação com Nunes, né? Uhum. Mas, Robert, fabuloso. Vamos deixar esses 2 minutos que nós estamos aqui encerrando. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas, tá? Do ponto de vista justamente de mente, né? Uhum. Uma mensagem. E, por fim, como é que a gente faz um contato contigo? Como é que a gente pode aprimorar o nosso conhecimento numa aproximação contigo? Maravilha. Eu deixo aqui uma reflexão para vocês que a gente aprende com a idade. Pensem antes de falar, Boa. sabe? Porque muitas vezes eu já vivenciei, tanto pessoal quanto profissionalmente, as relações mudam e muitas vezes mudam para pior quando as palavras são ditas sem pensar. Eu sei que dá vontade, a gente fica vermelho, fica brabo, mas pensem antes de falar. É melhor nós ficarmos silentes, que também é algo eloquente, com o qual o interlocutor normalmente não sabe lidar, porque ele começa a falar. Né? Então, pensem antes de falar e busquem, na verdade,
mais o que aproxima vocês do que o que afasta, sabe? Não percam a intimidade com os filhos de vocês, porque uma vez que isso aconteça, vocês não vão retomar isso. Tá? Eu até cunhei uma frase assim, que isso é o débito do silêncio, ou seja, as coisas não são ditas, elas não são faladas, e assim, águas, né, calmas por cima, mas absolutamente revoltas embaixo. E essas águas revoltas são as que vão lá na frente cobrar o preço do que não foi falado. do que não foi falado, e isso vai se transformar em problemas de partilha, de sucessões, e onde são trazidas aquelas situações de, bom, tu pegasse meu brinquedo, e são dores reais. Então, eu tenho que, como profissional, eu tenho que saber quais são as dores do cliente, juntar com as minhas, juntar com as que eu aprendi que as pessoas têm, né? Conseguir emular o que elas sentem, para quê? Para conseguir fazer uma solução, ou buscar uma solução, ou ofertar alternativas que sejam as mais adequadas para cada caso. É um trabalho de alfaiataria. Sensacional. Bom, pessoal, queria agradecer aqui, Robert, mais uma vez. Encantado. Obrigado. Muito feliz de poder estar aqui contigo, de fazer essas reflexões. Queria agradecer aos nossos telespectadores, aos nossos patrocinadores. Shopping Total, há mais de 20 anos, presentes a cada momento. E o meu... Isso, Home 4.000, 7.200, tudo para sua casa. Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. Método, soluções de engenharia e Bem Medical, soluções de saúde. O teu contato? Estou nas redes sociais, é robert.juenemann, né? Junemann. Com 2 N's. O do escritório é jbg.adv.br, tá? E o telefone do escritório é 3013-7789, prefixo 51. Ou entre em contato com o Paul Stream, isso aí, com o Mindset, que nós chegamos até a conexão com eles. Gente, fiquem muito com obrigado. Deus. Muito obrigado, Robert. Sucesso. Muito obrigado. Estamos juntos sempre, tá? Coisa boa.